Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos de volta com Grandes por Bessa deste sábado, 19 de outubro. E agora eu tenho o prazer de receber aqui o arquiteto Ricardo Amaral, que está aqui com a gente hoje e vem falar de um projeto muito bacana, um projeto grandioso, Fábrica de Ideias, que é nada mais, nada menos que o novo Centro de Inovação que está sendo planejado aqui para Curitiba, mais especificamente para o bairro Rebouças. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Reinaldo, tudo tranquilo? Bom dia a todos. Então tá bom, olha só, prazer em recebê-lo aqui hoje para falar desse projeto importante aqui. O seu escritório, né, o Ricardo Amaral Arquitetos Associados, desenvolveu esse projeto da Fábrica de Ideias, que é o novo Centro de Inovação em Curitiba. Já foi entregue lá em agosto, né, por representantes da Audi do Brasil, que é a empresa parceira dele, né? Perfeito. E para o governador Ratinho Júnior e o plano de obras lá, que você apresentou junto com a diretoria da Audi. Bom, vamos começar pelo básico. O que é a Fábrica de Ideias, esse novo Centro de Inovação de Curitiba, Ricardo? Então, a Fábrica de Ideias realmente acho que é um projeto bem revolucionário, né? O governador Ratinho Júnior eu costumo dizer que ele é um jovem político bastante ativo, né? E bastante acredita muito na inovação e na tecnologia, e está fazendo grandes coisas aqui para o nosso Paraná nesse sentido. E na antiga fábrica da Ambev, ali no Rebouças, esse terreno é do governo do estado, o governador então decidiu, através de uma série de pesquisas que o governo do estado fez, fazer ali um centro de tecnologia, de inovação, de cultura e de lazer, né? Ali no final da Getúlio Vargas, né? Exatamente. Então deram a antiga fábrica da Ambev ali em frente, ali na rua João Negrão, enfim. Os prédios todos estavam praticamente abandonados, né, há muitos anos, né? E aquela característica, o bairro Rebouças, ele tem uma característica fabril. Foi onde se iniciou o movimento fabril do estado do Paraná e de Curitiba. E antigamente aquele terreno estava sendo destinado para a sede das polícias civil, polícia militar, inteligência da polícia, que seria o nome seria Cidade da Polícia, né? E no meio do caminho, em função de uma série de pesquisas que o governo do estado fez, eles estão realmente investindo muito em tecnologia e inovação, que na realidade é a linguagem, obviamente, do futuro para todos nós, né? E estão implantando ali, através de um projeto que nós desenvolvemos em parceria com a colaboração da Audi, um centro de tecnologia, de inovação e de cultura. Então, o que nós temos ali? O centro de tecnologia bastante grande, nós nos espelhamos em alguns empreendimentos em Lisboa, e um empreendimento, aliás, de muito sucesso no Distrito 5 do Rio Grande do Sul, que é um distrito também industrial. O Caldeira, né, o Centro Caldeira, nós estivemos lá visitando, um projeto absolutamente espetacular, onde obviamente ele está sendo trabalhado pela iniciativa privada. Foram reciclados lá no Instituto Caldeira em Porto Alegre, no Distrito 5, que também era um distrito absolutamente industrial, abandonado, muito deteriorado, criando inclusive problemas para o centro da cidade de Porto Alegre. E o Instituto Caldeira é uma coisa assim absolutamente magnífica. Eu fui visitar algumas vezes e fiquei impressionado com o dinamismo e com o desenvolvimento de tecnologia ali presente. Estão envolvidos ali empresas como Google, empresas como Banco, como Volkswagen, como Ford, como uma série de empresas que desenvolvem a sua tecnologia e compartilham entre si as tecnologias desenvolvidas, e obviamente isso é distribuído para a população em geral, de uma forma geral, para a comunidade de uma forma geral. E essa foi, no início do trabalho, foi mais ou menos desenvolver um grande centro de tecnologia para o estado do Paraná. Isso veio tomando forma, o governador Ratinho Júnior participou ativamente desse trabalho, ele como eu falei, uma pessoa muito dinâmica. Nós tivemos várias conversas com a Secretaria de Planejamento, o próprio governador, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Cultura se envolveu bastante, e de tecnologia, obviamente, e resolvemos abranger esse trabalho para fazer não somente um centro de tecnologia, mas um centro de cultura
cultural. Detectamos nesse período que o Museu de Arte Contemporânea, o MAC, é um museu que está muito carente, né, em termos de espaço físico aqui em Curitiba, e resolvemos implantar ali, junto com a Secretaria da Cultura, um museu MAC e um museu de imagem do som. Então, começou a ser o Centro de Tecnologia e Inovação, mais o Museu de Arte Contemporânea, mais um Museu de Imagem do Som. Vai ter uma praça bastante grande em homenagem ao nosso primeiro urbanista, que é o Alfred Agache, que é a pessoa que realmente colocou Curitiba nos rumos do urbanismo, né? Nós vamos fazer uma praça em homenagem e nos eixos, literalmente, né? Porque os eixos do transporte coletivo aí são obra dele, né? Tem uma origem aí, né? Isso, É a primeira origem do planejamento urbano da cidade. Então nós vamos fazer uma homenagem a Alfred Agache, nominando uma praça dele, que será um espaço de exposição a céu aberto, e um edifício também muito contemporâneo, daí contrastando com toda o retrofit que nós vamos fazer da fábrica. A ideia é manter, não é um restauro, porque hoje em dia é muito difícil você efetivamente restaurar por completo, porque você tem uma série de normas de corpo de bombeiros, de acessibilidade, que você tem que se adequar. Então o restauro puro hoje é muito difícil de se trabalhar. Eu diria que nós estamos mantendo a imagem grandiosa daquilo que era a fábrica da Ambev, lembrando o espaço fabril daquela região, mas transformando e retrofitando todos esses espaços nesse centro tecnológico de cultura e de lazer. Vai ter uma praça de alimentação também, e esse projeto ele é todo aberto para a cidade, sabe, Bess? Ele é todo interligado para aquelas ruas ali lindeiras, né? De tal forma que haja uma integração. Eu costumo dizer o seguinte, que o bairro do Rebouças ele já passou várias transformações, né? Começou com o nosso saudoso e querido e sempre prefeito Jaime Lerner, se não me engano, na sua primeira gestão, ou segunda, não tenho muita certeza disso, que identificou que o bairro do Rebouças era um bairro fabril, localizado praticamente no centro da cidade, com uma qualidade muito boa de proximidade com vários bairros, mas que as indústrias tinham que se afastar dali. Então esse movimento começou com o Jaime. E depois veio lá o bairro do Sorro, né? A Nova Sorro, depois veio o Vale do Pinhão, que aí está, primeiro veio o Eixo do Pinhão, depois o Vale do Pinhão, e sempre ainda o bairro do Rebouças ainda não está como o curitibano gostaria que tivesse. E ele é um bairro icônico, né? Porque cult, vamos dizer assim, né? Tem muita gente que acha, né? Assim, fala, né? Do Rebouças justamente por essa vocação, né? Por ter abrigado já muitas indústrias, ter muitos imóveis ali, né? Já de uma certa... Já imóveis tombados e tudo mais, né? Sem dúvida, tem uma série de unidades de interesse de preservação ali, né? E é um bairro que tem uma linguagem fabril bastante acentuada, né? E eu acho que esse projeto agora, que nós codinominamos ele de Fábrica de Ideias, que é o Centro de Tecnologia, Inovação e Cultura, ele vai revolucionar aquela região, vai dar um upgrade, porque eu costumo dizer o seguinte: você precisa levar pessoas. Se você não conseguir levar pessoas para determinados ambientes, determinadas ruas, determinados bairros, determinadas casas históricas ou monumentos históricos, não adianta nada. Aquilo fica lá sem a animação das pessoas. O que dá animação para a revitalização dos bairros são as pessoas, né? E eu acho que esse projeto vai realmente trazer uma revitalização muito grande para aquela região, vai transformar bastante aquela região. E ele vai acontecer assim, só dentro da antiga fábrica da Ambev, ou vai se espalhar ali por outros imóveis ou outras áreas do Rebouças? O projeto em si é em cima do antigo terreno que era da Ambev, né? Que era da antiga Brahma, enfim, da antiga cervejaria Atlântica em 1930, imagina. Isso veio e se tornou no final a cervejaria da Ambev ali. Então, esse projeto específico é nesse terreno, que é praticamente uma quadra inteira. Ele só não tem um lote para completar a quadra, o resto ele é quadra
inteira. Mas eu acredito, porque alguns projetos já foram iniciados ali pela própria municipalidade, Prefeitura Municipal de Curitiba, do Vale do Pinhão, eu acredito que com esse trabalho que vai permear muito a área urbana, a região urbana de toda aquela região ali, vai trazer pessoas para exposições, para o museu, para a cultura, para a alimentação, para os espaços que vão ficar dos edifícios mais contemporâneos, das áreas comerciais, vai trazer gente. Eu acredito que as edificações do lado vão também sofrer algumas alterações, algumas integração a essa nova linguagem do bairro. E, Ricardo, em que etapa, em que fase estão as obras? Veja, na realidade as obras ainda não iniciaram, né? Nós terminamos um anteprojeto bastante complexo, bastante grande, né? Terminamos o anteprojeto, fizemos todos os quantitativos e orçamentos, enfim, entregamos isso, a Audi entregou esse trabalho para o governo do estado, que é uma colaboração da Audi. Esse trabalho me parece que está sendo preparado para ser licitado pelo governo do estado, para ser licitado as obras. Eu acredito que as obras devem começar aí ainda esse ano, o mais tardar início do ano que vem, porque tem lá aqueles prazos legais de concorrência, de licitação, que devem ser respeitados, né? Na área pública isso é bastante disciplinado. E uma vez iniciadas as obras, qual é o prazo de Nós, quando desenvolvemos o projeto, nós desenvolvemos ele em duas etapas. Uma etapa, que eu costumo dizer que é o lado direito do terreno, né? Que é todo retrofitado, ele é todo um aproveitamento dos ex-espaços das indústrias que lá estavam, onde a gente está reaproveitando para o museu, para o centro de tecnologia e para as áreas de alimentação. E para o lado esquerdo nós estamos fazendo uma edificação completamente nova para marcar a sua contemporaneidade, para contrapor entre o mais antigo e o mais novo, vamos assim dizer. E então nós estabelecemos duas fases de trabalho. A primeira fase o retrofit e a segunda fase as edificações novas. Completo, eu acho que a obra ficaria pronta em 21 meses, entre 20 e 24 meses. Certo. Que é um prazo razoável, né? Um prazo bastante razoável. Uhum. E a inspiração, né, para a Fábrica de Ideias foram as nossas belezas naturais. Como é que se deu aí essa... Sem dúvida. Tem algumas questões muito interessantes, né? Como eu comentei ali, nós estabelecemos um bulevar que leva o nome do Alfred Agache e uma praça de exposição, e resolvemos ali fazer, através de alguns painéis, algumas homenagens a alguns paranaenses ilustres ou algumas figuras ilustres do Paraná. Então, o primeiro escolhido ali por essa equipe da área da cultura, do governo do estado, então, foi Santos Dumont. Mas Santos Dumont não é um paranaense, mas Santos Dumont é o pai do Parque Iguaçu, né? Foi o homem que praticamente visitou o Parque Iguaçu, conversou com o governador, e a partir da sua conversa com o governador se transformou no Parque Iguaçu. Santos Dumont disse: essa beleza não pode ser não pode ser privada, tem que ser de todos os paranaenses. Lá de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, das Cataratas do Iguaçu. Santos Dumont visitou as Cataratas de Foz do Iguaçu, subiu para Curitiba, levou lá uma semana para vir para Curitiba, visitou na época o governador e disse: olha, essa beleza natural não pode ser privado, tem que ser aberto. E a partir daí foi criado o Parque Iguaçu. Então ele não é um paranaense, mas tem uma representatividade muito grande para nós, porque as Cataratas do Iguaçu e o Parque Iguaçu é nosso bem ambiental maior, vamos assim dizer, né? Então nós fizemos uma homenagem a ele através de grandes painéis que vão ser retrofitados e pintados em uma das paredes lá do Centro de Criatividade, do Centro de Tecnologia. Depois nós homenageamos os irmãos Rebouças, que o bairro leva o nome deles, né? E eles assim têm como a rua também, né? Exatamente, e eles têm uma significação, um significado muito grande, porque foram os engenheiros que fizeram a primeira estrada de ferro com uma capacidade de engenharia muito grande, que é Curitiba, Paranaguá pela Serra do Mar, né? Essa obra de engenharia
da Estrada de Ferro marcou realmente a sua época, e até hoje, né, a Estrada da Graciosa, a Estrada de Ferro da Graciosa é um monumento, é um marco histórico e um marco ambiental também para nós. E depois nós também homenageamos o César Lattes. O César Lattes é um paranaense, assim, eu considero um dos mais ilustres paranaenses, é um homem que foi indicado 9 vezes para o Prêmio Nobel, né? Talvez seja um dos paranaenses que a gente pouco fala, mas imagina a inteligência desse cidadão que foi indicado 9 vezes para o Prêmio Nobel, né, de Física. Então são algumas homenagens. Aí tem uma homenagem também para o Alfred Agache, e tem um prédio que é o prédio contemporâneo, onde realmente a gente se inspirou nas belezas naturais do Paraná. Ele tem uma trama toda de aço em volta dele que representa os 399 municípios, a união dos 399 municípios do estado do Paraná. Tem lá também algumas questões de alguns pilares que a gente usou no sentido inclinado, justamente tentando homenagear as nossas cataratas do Iguaçu, e uma representação de um determinado espaço em madeira ecológica, onde a gente quer representar a contribuição do estado do Paraná com toda a madeira que foi extraída do Paraná e que contribuiu para o desenvolvimento do Brasil como um todo, né? Olha, você me trouxe aqui de presente, né, um livro, não sei se pode chamar de livro. É um livro, sim. Fábrica de Ideias, né? Isso. Que tem aqui todos os espaços. Realmente vai ficar uma coisa, vai ficar sobretudo um atrativo, né, cultural para Curitiba, né? E mais um ponto turístico. Você sabe, Bessa, hoje, por exemplo, o Museu do Olho, né, que é um projeto aquele magnífico arquiteto, né, Oscar Niemeyer, ele tem quase 1 milhão de visitantes por ano, né? Então, eu fico muito contente de estar podendo trabalhar fazer um trabalho dessa natureza, que une justamente a cultura com a tecnologia e a inovação e o lazer, que é o que realmente nós precisamos, né? Dotar o nosso povo, nossas comunidades de cultura, tecnologia e lazer. Bom, você já atua, né? O seu escritório foi fundado em 76, né? 1976. Nem me fale, faz tempo já. Um pouquinho. E ao longo desses anos todos aí, né? Já são aí, né? Aproximadamente 44 anos de formado, e a gente já trabalhava nisso mesmo antes de formar, a gente já atuava profissionalmente. 21 milhões de metros quadrados, né? Projetados. Enfim, um portfólio bastante robusto, né? Você atuou aí na requalificação urbana de vários pontos aqui do nosso litoral, a Fábrica da Bronze do Brasil, Museu de História Natural, a sede do Tribunal de Justiça de Maringá, em Maringá, no caso, né? Também o retrofit do Palácio Iguaçu é seu também? Isso, exatamente. Nós tivemos a oportunidade de fazer esse trabalho no governo Requião. Requião? No governo Requião. Então teve um outro. No governo Requião. Nós fizemos um trabalho de retrofit no Palácio Iguaçu, que estava caído, estava meio que jogado às traças o palhaço, e hoje ele tem alguns espaços muito interessantes e retrofitados, está bem bacana o palácio. TRF de Porto Alegre também está aqui, perfeito, né? Na relação. Como é que o seu escritório foi chamado, convocado para assumir esse trabalho aqui? É um trabalho de fôlego, né? Foi um trabalho aí de alguns meses de trabalho, a equipe se dedicou bastante nisso. Eu costumo dizer que para você trabalhar em qualquer atividade você precisa ter equipe, né? E eu realmente preciso agradecer a minha equipe, que é uma equipe de arquitetos e de profissionais e de engenheiros absolutamente competentes, muito valorosos e muito prestativos. Nós trabalhamos aí intensamente durante alguns meses. A Audi fez alguma seleção de arquitetos, resolveu escolher arquitetos obviamente paranaenses para trabalhar nesse projeto, nesse anteprojeto, e nos convidou para fazer, e obviamente isso me deixou extremamente orgulhoso, né? E é isso. A colaboração da Audi foi muito grande, muito importante também. A Audi sempre está ligada, né, aos projetos culturais no mundo, né? É muito importante frisar isso, porque é uma indústria automobilística que está muito ligada aos projetos culturais no mundo inteiro.
Certo. E esse projeto, né, falando nisso, até na participação da Audi, ele tem um custo aí bastante vultoso, né, expressivo, 200 milhões de reais, é isso? Mais ou menos, um pouco mais. A obra vai ficar em mais ou menos em 280 milhões de reais, por aí. Que serão bancados pela própria Audi, né? Não, acredito que não. A Audi, ela bancou essa fase de projeto como colaboração, né? Sim, mas está envolvido aí aquele programa de incentivos, né, do governo do estado. Isso, né? Exatamente. Mas a obra não. A obra eu acho que ela será efetivamente custeada com recursos do governo do estado. Do governo do estado, tá. Mas aí então qual é a participação exatamente da Audi? Assim, ela está entrando como o quê? Ela fez a colaboração e a contratação dos projetos até essa fase. Tá. Né? Então, essa foi a colaboração da Audi. Uma parte desses dos projetos. Exatamente. Ela que está. Certo, olha só. Então, eu acho que é um projeto aí que vai mudar literalmente essa intenção, né? A cara ali do nosso velho e querido Rebouças, né? Velho e querido Rebouças, né? Vamos ver se a gente consegue realmente alavancar ele para que ele se torne um bairro com identidade fabril, mas que realmente o curitibano use, o paranaense use, e essa questão da cultura e da tecnologia que será implantada aí seja utilizada por todas as empresas do Paraná. Olha só, aliás, é um projeto, o bairro do Rebouças ali, né, ele tem já, inclusive está chamando a atenção de algumas construtoras acho que de Curitiba aqui, né, que tem pensado ali no bairro empreendimentos voltados para um público, a gente jamais, né, público mais jovem, que gosta dessas regiões, né, sem dúvida, isso está acontecendo. Com vocação, assim, digamos, né, histórica, sei lá. Sim. Isso está acontecendo realmente, o bairro lentamente está se posicionando como um bairro de inovação, um bairro culto, como o Sorro em Nova York, mais ou menos. Isso está acontecendo lentamente no bairro do Rebouças. Eu acho que os incentivos ali para a iniciativa privada, se fossem melhores e maiores, é uma discussão que eu tenho há muitos anos já até com os colegas do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, ele já estaria muito mais ocupado e muito mais desenvolvido dentro dessa filosofia. Exatamente. E, bom, então, ali a antiga fábrica da Ambev, hoje ela está totalmente, né? Hoje é só totalmente abandonada, ali, né? Só tem as instalações, está bem, absolutamente. Ela funcionou até bem pouco detonada. tempo ali, né? Acho que funcionou, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que funcionou até uns 5 ou 6 anos atrás, alguma coisa assim. Eu me lembro que, né, até pouco tempo atrás a gente viu ali o movimento de caminhões e tal. Hoje ela funciona em Ponta Grossa, ali no Distrito Industrial de Ponta Grossa, né? Certo. E, bom, e aí antes que aquilo, sei lá, né? Porque a gente vê ali que alguns terrenos ali tiveram outra destinação, né? Que não exatamente uma destinação assim, digamos, né, nessa linha que, né, que a gente está falando aqui, né? Sim. De repente viram um grande shopping ali, alguma coisa assim, né? Eu costumo nada dizer, contra os shoppings aí, sem dúvida, mas eu costumo dizer que a fábrica de ideias é um grande shopping, mas é um shopping diferente, é um shopping que tem cultura, tecnologia, inovação e lazer, vai ter uma grande praça de alimentação, ele é um grande hub, né? Um hub de integração entre essas atividades, mas não deixa de ser um shopping, mas um shopping cultural e de tecnologia. Não é um shopping exatamente para você sair cheio de sacolas das mãos, né? Exatamente. Só nas ideias. Para você sair cheio de ideias, né? Cheio de ideias e de renovação na realidade. É verdade. Então, olha só, e eu acho que esse é um projeto aí que vai realmente dar uma nova cara ali para o nosso bairro, como a gente já falou aqui, né, para o Rebouças, que é ali a área que vai, né, que sai para o aeroporto Afonso Pena, né, tem ali, e ainda tem fábricas ativas ali, né? Tem algumas poucas coisas ativas ali ainda, mas tem alguns prédios bastante interessantes para trabalhar nesse retrofit e tal. Ali ainda tem uma fábrica acho que de fósforos, não tem?
Eu não me lembro. Ao lado do viaduto ali. Ali do lado do viaduto tem, Isso, que é a antiga Fiat Lux, né? Os espaços são da Fiat Lux. Fiat Lux, exatamente. Da antiga Fiat Lux, realmente tem. Mas aos poucos o bairro está se requalificando, né? Esse é o objetivo, requalificar. Tem o antigo Moinho Rebouças, né? Que hoje é a sede do Vale do Pinhão. Exatamente, né? Que é a sede do Vale do Pinhão, né? Então toda essa região está começando a se requalificar mesmo. É verdade, ali próximo, né? Para quem está nos ouvindo em todo o Paraná e que não conhece exatamente muito bem Curitiba, né? Ao lado onde fica a nossa rodoferroviária, né? Estação Isso, exatamente. Pega todo aquele trecho ali, aquele eixo, né, da rodoferroviária e vai em direção à Avenida Iguaçu, Avenida Getúlio Vargas, enfim, né? Essa é uma região que é considerada hoje chamada de Vale do Pinhão, né? Vale do Pinhão, que é o ecossistema aí de inovação e de criação, né? Exatamente isso. E ele estará integrado, então, de certa forma, também aqui a filosofia do que é o Vale do Pinhão, do Pinhão, né? Não, eu digo integrado aqui a fábrica de ideias. Fábrica de ideias. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E acho que outras coisas estão para acontecer ali também. A semana passada eu tive uma conversa com os colegas lá do IPUC, do Instituto de Pesquisa e Planejamento, e acho que eles estão preparando mais coisas para aquela região também, pelo que eles comentaram comigo, eu não sei bem direito, mas acho que deve vir, o IPUC deve estar providenciando algumas novidades também para essa região. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui já chegou ao final, mas só para pegar um ganchinho aí no que você acabou de falar, né, que essa fábrica de ideias, né, esse grande empreendimento vai ser um hub de inovação, tecnologia, cultura e lazer, porque a gente sabe que Curitiba hoje virou a capital das startups, né? Então ali provavelmente eu estou vendo aqui que vocês os espaços lá vão oferecer suporte às startups também, sem dúvida. As que já existem e as que ainda virão, né? Na realidade, nós curitibanos temos muita sorte, né? A capital do estado do Paraná, além de sempre ter tido bons prefeitos, bons planejamentos, enfim, é uma cidade que se tornou ecológica, cultural e tecnológica ao mesmo tempo, né? E o Paraná está se desenvolvendo cada vez mais aí na área de tecnologia. Então nós paranaenses devemos realmente ficar muito orgulhosos da nossa cidade, da nossa capital, que ela só tem se desenvolvido pelo lado bom, né? Que é o lado ecológico, o lado ambiental, o lado cultural e o lado tecnológico. Sem dúvida. Ricardo Amaral, muito obrigado por essa entrevista aqui hoje ao Grandes por Bessa, deste sábado, 19 de outubro. A gente fica muito feliz aqui de ver bons projetos aí em andamento, ainda mais em mãos tão competentes como as suas. Muito obrigado, eu que agradeço você aí, teus ouvintes, a tua disponibilidade de tempo e tudo mais, e agradeço profundamente e estou à tua disposição sempre. Tá certo. E a gente vai voltar a falar mais aqui da Fábrica de Ideias, não só aqui no Grandes por Bessa da Jovem Pan, mas enfim, né, nas minhas plataformas aqui, no portal também, em outros espaços aqui. Muito obrigado. O Grandes por Bessa deste sábado vai ficando por aqui. Vem aí o meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de canto a canto. Um ótimo final de semana a todos e até sábado que vem. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.